Graça e paz! Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 40º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nesta jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 40. O bezerro e a intercessão. Leituras do dia. Êxodo 31, Marcos 12, Jó 7. Leitura Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado habilidade a todos os homens capazes para que façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candeeiro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base, e as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para ministrarem, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão segundo tudo o que te tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, fala aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, essa alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, certamente morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Leitura de Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se.
Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e o adoraram, e lhe sacrificaram, e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que, Senhor, se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, gravada nas tábuas. Ouvindo, pois, Josué o clamor do povo, que gritava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas o som dos que cantam ouço eu. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou das mãos as tábuas, e as quebrou ao pé do monte. E tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo, moeu-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e o deu a beber aos filhos de Israel. E disse Moisés a Arão: Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo que é propenso para o mal. Eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. E eles muderam, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Viu Moisés que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia deixado à solta para vergonha entre seus inimigos. Pondo-se Moisés à porta do arraial, disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porque Moisés tinha dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura poderei fazer expiação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo,
porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Leitura de Marcos 12. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, cavou um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para receber do fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, lhes enviou outro servo. Também a este feriram na cabeça e o ultrajaram. Então enviou ainda outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou por último, dizendo: A meu filho terão respeito. Aqueles, porém, lavradores, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porque perceberam que contra eles falara esta parábola, e deixando-o, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito ou não pagar tributo a César? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Então perguntou-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Chegaram os saduceus, os quais dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando mulher, sem deixar filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, e morrendo, não deixou descendência. O segundo casou com a viúva e morreu, não deixando descendência. E o terceiro igualmente. E assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual destes será ela mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Respondeu-lhes Jesus: Não provém um vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Sois, pois, grandemente errados. Aproximando-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava interrogá-lo. Jesus, pois, ensinava no templo e dizia:
Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou movido pelo Espírito Santo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo o chama Senhor. Como é, pois, seu filho? E numerosa multidão o ouvia com prazer. E prosseguiu no seu ensino: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, de receber as saudações nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para serem vistos, fazem longas orações. Estes hão de receber juízo muito mais severo. Assentado, diante do gasofila-se, observava Jesus como o povo lançava o dinheiro no cofre, e muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofila-se mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Leitura de Jó 7. Não é certa ao homem sobre a terra uma luta? Não são seus dias como os do jornaleiro? Como o escravo suspira pela sombra, e como o jornaleiro espera o seu salário, assim me deram em herança meses de desventura, e noites de aflição me foram destinadas. Se me deito, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se revestiu de vermes e de torrões de pó. A minha pele se racha e se derrete. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas não serei. Como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Porventura sou eu o mar, ou o monstro marinho, para que me ponhas uma guarda? Se digo, o meu leito me consolará, a minha cama atenuará a minha queixa, então me espantas com sonhos, e com visões me atemorizas. De modo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e a morte que os meus ossos. Desprezo a minha vida, não viverei para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o provês? Até quando não desviarás de mim o teu olhar, nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei, que te posso fazer, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim o teu alvo, de modo que me tornei um peso para mim mesmo? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e tu me buscarás, mas já não existirei. Pontos principais. Êxodo 31, 32. Deus designa Bezalel e Aholiabe, cheios do Espírito, para a obra do tabernáculo. Reafirma a importância do sábado como sinal da aliança. Moisés recebe as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Enquanto isso, o povo, impaciente, persuade a Arão a fazer um bezerro de ouro, declarando: São estes, ó Israel, os teus deuses. Deus anuncia a Moisés sua intenção de destruir o povo, mas Moisés intercede com um apelo ao nome e à promessa de Deus. Ao descer, Moisés quebra as tábuas, destrói o bezerro e os levitas executam juízo. Moisés então oferece sua própria vida em intercessão pelo povo. Marcos 12. Parábola dos lavradores maus, uma alegoria clara da rejeição de Israel aos profetas e ao Filho. Perguntas armadilhadas sobre tributo a César e a ressurreição, onde Jesus demonstra sabedoria suprema. O mandamento maior, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Advertência contra a hipocrisia dos escribas. O exemplo da viúva pobre, que ofertou tudo o que tinha. Jó 7.
Jó continua seu lamento, descrevendo a miséria e a brevidade da vida como um fardo insuportável. Ele questiona por que Deus o vigia e o prova tão de perto e clama por um momento de descanso antes da morte. Sua fala é um misto de desespero e questionamento direto a Deus. Desafio prático. Hoje vemos a gravidade da idolatria, o bezerro de ouro, e a profundidade da intercessão, Moisés oferecendo sua vida. Reflita. Idolatria sutil. O bezerro foi feito com o ouro do povo e chamado de deuses que te tiraram do Egito. Há algo em sua vida, sucesso, relacionamento, segurança, um projeto que, na prática, ocupa o lugar de Deus como sua fonte de identidade, segurança ou salvação? Identifique e renuncie a isso. Intercessão corajosa. Moisés intercedeu pelo povo mesmo em seu pecado. Há alguém que falhou ou se desviou, por quem você precisa orar com persistência e amor em vez de apenas julgar? Comprometa-se a interceder por essa pessoa esta semana. Oferta integral. Como a viúva, você tem dado a Deus do que você necessita ou apenas do que sobra? Isso vale para tempo, recursos e afeto. Faça uma oferta significativa, não necessariamente financeira, que represente um passo de fé para você. Amor como fundamento. O mandamento maior é amar. Avalie, seu relacionamento com Deus e com o próximo tem sido guiado pelo amor genuíno ou pela obrigação e aparência? Peça a Deus que encha seu coração de seu amor hoje. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.